Prezados policiais, bombeiros militares de Minas Gerais, pensionistas e policiais militares do Brasil. Enfim, chegou a reforma da Previdência dos militares aqui em Brasília. E a minha primeira manifestação é de que eu continuo com uma imensa preocupação sobre as consequências dessa medida para os militares estaduais. Eu vou tentar aqui, gostaria muito da sua atenção, porque esse é o momento que nós precisamos de entender o texto, e não a narrativa da imprensa, não a narrativa do Paulo Guedes. Nós precisamos entender o texto. Quais as consequências do texto para a previdência dos militares estaduais. Eu quero deixar minha impressão. Eu estou tentando todos os dias estudar um pouco mais a PEC, agora o texto do projeto de lei, porque nós não podemos errar, né? Eu já disse que sou contra o conjunto da reforma, mas vou tentar aqui deixar minha compreensão sobre as consequências do texto. Então, uma das coisas, militares estaduais não têm, e nem nós queremos, militares temporários. Portanto, nas Forças Armadas, há já historicamente a figura do militar temporário. O texto da PEC, do projeto de lei, está propondo reduzir o tamanho do efetivo permanente e trabalhar e aumentar do temporário. Nas polícias militares, nós precisamos de aumentar o efetivo. As Forças Armadas estão aquarteladas e podem trabalhar com uma força temporária, porque sua missão principal é proteger o território, proteger a soberania e numa expectativa de uma guerra que nós todos trabalhamos para não acontecer. Mas na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, a guerra é diária e todas as polícias militares já estão com defasagem de efetivo. E é inaceitável nós pensarmos em militares temporários, em policiais temporários para fazer segurança pública. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o texto do projeto de lei para as Forças Armadas, como nós anunciamos por várias vezes, como nós debatemos várias vezes, ele reproduz o modelo da Previdência dos militares federais, que nós chamamos de Sistema de Proteção Social. Por que ele reproduz? Porque nas Forças Armadas há a contribuição para a pensão. Está aumentando para 10% mais o valor da pensão. Os proventos de inatividade continuam 100% pago pelo Tesouro. Aumenta-se para 35 anos para uma realidade de quem, via de regra, já não aposenta com 30, porque o 30 não é a condição, não é o limite. O 30 é o ponto de partida, então passa para 35. E não altera um princípio que é sagrado para nós militares, que é a unidade, né? Nós temos uma máxima que usamos muito em Minas Gerais, que militares é uma classe indivisível. Nós somos militares da ativa, da reserva, reformados e pensionistas. Nós não podemos ser divididos entre ativos e inativos. Para os militares federais, o texto mantém a condição de unidade, da classe unida, una. Os militares continuarão sendo tratados na mesma legislação, trata os militares da ativa, da reserva e reformados e pensionistas. Para os militares estaduais, o texto da PEC está impondo uma divisão entre ativos e inativos nos estados. Ou seja, não faz para os federais, mas faz para os estaduais. Nós não admitimos isso. A nossa condição de militares, ela é na ativa, na reserva e na reforma. E extensivo às pensionistas, uma classe única, indivisível. O texto da PEC diz que a condição de inatividade e da pensão será definida por lei federal. Ora, na realidade hoje, né, no que prevê a Constituição hoje, nós temos o parágrafo 20 do artigo 40, que está expresso que é permitido mais de um regime, nós temos o direito ao regime próprio de previdência, nos termos do parágrafo 3º, inciso 10 do artigo 142. E lá ele trata de todas as nossas condições, da reserva, da reforma, da ativa. O artigo 42 da Constituição atual diz que lei específica do Estado vai definir aquilo
que lei específica federal define para os militares federais. O que a PEC está dizendo? O que a PEC 6 está dizendo? Está dizendo que vai ser lei federal. Então, o que se mantém para os federais se destrói para os estaduais. Então, por esses conceitos, por essa percepção, eu considero que nós fomos traídos pela narrativa oficial, né, do seu ministro Guedes, dos generais e da imprensa. A imprensa não posso nem falar que fomos traídos, porque ela está reproduzindo. Mas o discurso da similaridade das Forças Armadas com os militares estaduais, na minha compreensão, não está garantido e muito menos previsto no texto da PEC agora, que nós podemos analisar junto com a lei federal proposta. O texto da PEC está dizendo que até que lei federal defina as regras dos militares estaduais, será aplicada a lei federal. Ora, a maioria dos estados, no seu regime de previdência, em lei específica estadual, tem um modelo contributivo, em que o militar contribui, alguns estados contribuem com 11, outros contribuem com até 14, e que é uma parte patronal. O estado contribui com uma parcela fixa todo mês, para formar um fundo. No modelo federal, não há contribuição patronal, portanto não há formação de nenhum fundo. Eu não acredito que a proposta defendida pelos governadores que estão pressionando o Congresso para aprovar é no sentido de voltar atrás naquilo que os estados já fizeram para os militares estaduais. Seria muita inocência nossa, muita inocência política nossa, acreditar que os governadores, por uma lei federal, viesse revogar os critérios atuais de aposentadoria e pensão para beneficiar os militares. Ninguém aqui é inocente, infantil. Se os governadores estão pressionando para alterar a Previdência e quer que os deputados federais, que o Congresso Nacional faça a reforma dos militares estaduais, e eu estou falando que quer, porque primeiro que a imprensa está divulgando. Sábado passado teve uma reunião dos governadores do Sul e Sudeste, e a bancada dos deputados de Minas Gerais já foi chamada pelo Zema para pedir que aprove a reforma aqui no Congresso. Se os governadores querem fazer isso, óbvio que não é para beneficiar, é para prejudicar. Eu tenho a convicção de que esse texto é ruim para nós, que nós precisamos de rejeitar, que nós precisamos de reagir, porque a nossa realidade no dia a dia, na nossa carreira, na estrutura da nossa organização, é diferente das Forças Armadas. O que nós temos de igual é a condição de militar, o Código Penal Militar, que atinge os militares estaduais e os militares federais. É a Constituição que veda a sindicalização, a greve, filiação partidária para os militares federais e os militares estaduais. Fora disso, historicamente, nós somos estruturados de forma diferente. A missão nossa é diferente. Se aos militares federais é reconhecida pela importância que eles têm, e têm, na soberania nacional, na defesa do território e para proteger o país de uma guerra externa, muito mais reconhecimento tem que ter com os militares estaduais, que estão na guerra diária, enfrentando o crime, enfrentando o bandido. Os militares federais podem pensar o que vão fazer daqui a 3 meses. O policial militar não sabe o que vai acontecer com ele na próxima meia hora de trabalho dele. Então, nós não podemos admitir, nessa minha fala, eu estou tentando ser pedagógico, didático, em boa medida de uma complexidade explicar tudo isso, compreender tudo isso, mas a minha convicção é de que nós caímos no Arapuca. Nós caímos no Arapuca, os militares estaduais, com a narrativa de que os militares tinham que ir para o sacrifício e com a narrativa de que o que se aplicava para os militares federais vai aplicar para os militares estaduais. A leitura que eu faço do texto é que essa premissa está sendo negada. Essa premissa não está no texto da PEC e muito menos no texto do projeto de lei dos militares federais. Portanto, essa é a minha primeira manifestação, uma manifestação de indignação, uma manifestação de preocupação, mas vamos trabalhar, né? O projeto está começando a tramitar agora,
há uma sensação aqui hoje de que não aprova nada da reforma, mas nós não podemos apostar nisso. Né? O governo pode se organizar dentro em breve e garantir a aprovação. Portanto, nós precisamos de rejeitar essa proposta, rejeitar com manifestação ao presidente, rejeitar com manifestação aos deputados, que a gente possa organizar em torno de todos os deputados federais do nosso estado, cada um no seu estado, para rejeitar essa proposta. E para dizer o seguinte, se aos militares federais é reconhecido a condição de importância que tem na preservação, né, na defesa do território, da defesa da soberania, aos militares estaduais, muito mais pelo risco de vida diário, pela sua responsabilidade na governabilidade, na segurança pública. E nós precisamos enfrentar os governadores. Em Minas Gerais, vamos fazer o movimento no dia 29, que a agenda da Previdência esteja presente. Nós precisamos de sangrar o governador Zema, porque ele está organizando a aprovação disso. Ele está organizando politicamente para sangrar os militares estaduais e sair com a mão limpa. Ele não vai sair com a mão limpa, ele vai sair com a mão suja de sangue se ele insistir nessa agenda, numa justificativa que tem que salvar o Estado. Para salvar o Estado tem que salvar as pessoas, tem que salvar os servidores, tem que salvar os militares. Essa é a minha convicção, estou compartilhando a minha convicção e depois quero compartilhar da nossa estratégia de ação. Se a minha compreensão está correta, eu vou apresentar emenda ao projeto, estamos trabalhando junto aos demais deputados militares, vamos trabalhar com todas as representações, com o comando. Se eu tiver certo, nós precisamos de trabalhar e muito. Se eu tiver errado, nós seguimos aqueles que acham que estão certos. Mas nesse momento, eu acho que a minha compreensão está correta no sentido de que há perdas significativas para os militares estaduais. Um abraço a todos, contem comigo, vamos à luta, sem luta não há conquista.